Leão Pentecostal, escreva aí e vale a pena. E Jesus é fiel. Bom, irmãos, eu sei que este vídeo vai tocar em muitas pessoas e com certeza vai ferir os idólatras. Porém, a minha missão é pregar a pura verdade. Eu sei que muitos querem me engolir vivo, mas não podem tocar no meu espírito, pois aqui o Senhor tem me colocado neste caminho para advertir os irmãos. Embora não tenham igrejas enormes, ou, bem melhor, templos de pedras enormes, que cabem milhares de pessoas dentro. Na verdade, o templo de pedra tem trago aquelas pessoas à destruição. E, diante desse vídeo, vou provar para você que os idólatras, eles não defendem a palavra de Deus. Eles defendem títulos, religião, placas, templos de pedras e por aí vai. E eu vou provar para vocês que Deus nunca, no seu coração, mandou ninguém construir templo. Embora tenha até mesmo permitido. Porque o povo tinha um coração na época voltado para o sacrifício na presença de Deus. Por isso, você que vai dar o seu dislike, Leão Pentecostal, escreva aí e vale a pena. E Jesus é fiel. já sabemos que você já é um idólatra, já é um hipócrita, já é um desses escolhido para ficar para trás e fazem parte justamente do reinado do anticristo. Porém, dizer a verdade para muitos hoje é crime. Veja que existem milhares de pessoas sendo enganados dentro de templos de pedra, colocam líderes profanos. O desejo de muitos templos de pedra hoje, ou ministério que são voltados para ao inferno, é renovar. A renovação não é a renovação do Espírito Santo, mas sim da profanação, sim da juventude, dos profanos, do rock and rolls dentro das igrejas. E veja que nós estamos vendo alguns pastores estão aí se deturpando com a palavra de Deus, como por exemplo os supostos presidentes que estão sendo escolhidos. Começa de jovens profanos a idôneos profanos. Se tiver que comentar, comente com moderação. Os irados vão mesmo me xingar, vão falar tantas coisas. E é claro que é por aí que nós já sabemos que vamos tocar como uma vara tocando em um ninho de serpente. Mas a verdade, ela tem que doer. Enquanto ela dói, ela fere, a própria verdade cura. Mas ai de você, que ainda continua dentro desse templo de pedra que estão sendo profanados. Não é pecado você estar dentro de um templo de pedra quando uma igreja verdadeira, ela está ali dentro. É óbvio, se haver ali uma jejum, consagração, doutrinas, ensinamento bíblico, fugindo da aparência do mal, andando na contramão do mundo, é óbvio que Jesus vai estar naquele templo de pedra, não por causa do templo de pedra, porque quem é verdade ou a verdadeira igreja não vai preocupar com luxo de templo de pedra, mas sim com luxo espiritual, ou seja, enriquecimento espiritual. E quando Deus está dentro de um templo de pedra, que tem uma igreja séria, santa, não é por causa do templo de pedra que Jesus está ali, que o Espírito Santo está ali, mas sim porque a igreja santa, ela está ali. Então, a missão é dizer para você, enquanto é tempo, fuja, saia desses templos de pedra, antes que esse teto desabe nas suas cabeças, assim como Sansão matou mais de 3.000 ou 3.000 filisteus. Pastor, mas eu não estou encontrando uma igreja séria que prega a verdade. Meu irmão, a igreja primitiva era aquela que vivia de casa em casa, os discípulos anunciando Jesus nas praças, nas beiras do mar, nas ruas e vice-versa, desta forma. Mas estamos voltando novamente à primitiva igreja que era congregar dentro de casa. Mas o que é melhor? Congregar dentro de casa ou estar num templo de pedra cheio de satanismo, de mundanismo, de distorção, de extorsão, de mentiras, de enganos, de falácios, de vaidades, de prostitutos, de prostitutas e outras mais? O que você prefere? Ir para o céu dentro de uma tenda da sua casa e você sendo o tabernáculo a qual o Senhor habita, você está nesses templos luxuosos que hoje estão se rendendo milhões e milhões aos seus cafajestes, bandidos de gravatas que têm aí profanado o santuário de Deus. A minha missão é resgatar você para o reino de Deus. Sabe de uma coisa? Eu vivo sim da obra. Não sou contra o dízimo, não sou contra ofertas, eu não sou contra você ajudar aquele templo de pedra a manter água, luz e até mesmo aluguel. Mas eu sou contra quando você começa a investir o que é de Deus, na santidade que é de Deus,
dentro desses templos de pedra que se venderam para o satanismo e estão servindo de orgias e de striptease e de adultério e de prostituição, como o templo da deusa Diana, e o povo estão lá delirando os desejos da sua carne. Então, você jogar pérolas a porcos é você pagar com a própria vida, ou melhor, com a própria alma ao inferno. Digamos aí que se você quer subir, é melhor você começar a direcionar o que é santo a santo, o santo a Deus. O que é de Deus é de Deus. Não ajude essas grandes masmorras de Satanás, sinagoga do diabo, crescerem como estão crescendo monstrualmente, pois a Bíblia chama elas de Babilônia do inferno, Babilônias, a qual o Senhor vingará com a ira do seu furor. E saiba de uma coisa, se você estiver nela, infelizmente, não adianta você dizer, eu estou na igreja, mas é eles que praticam, é eles que é errado. Eu não fumo, não bebo, não jogo, não prostituo, não ando depravado, depravada, sensual. Não, eu ando na presença de Deus. De nada vai adiantar se você está no meio dos ímpios, pois a própria palavra diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que os pecados, 7 capital dessa Babilônia, não venham também te atingir e você seja destruído por causa disso. Por isso, a minha missão é dizer para você, templos de pedra não salva ninguém. Está em templo de pedra, com certeza os templos de pedra te levarão para o inferno. Pastor, mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Bom, nós podemos falar para você que o que você pode fazer é estar em casa. Você precisa de 3 coisas: obediência, estar na presença de Deus, jejum e oração. Você precisa de um pastor, um guia para te guiar, instruir você na palavra de Deus, como diz Hebreus 3:17, e também participar da Santa Ceia. Então, sendo assim, não há necessidade, se você não achar um templo de pedra onde existe uma igreja verdadeira, que prega a pura e santa palavra, como eu prego, porque se meu ministério ele estivesse corrompido, certamente este templo de pedra estaria cheio de pecado e milhares de pessoas estariam se rendendo aos pés de Satanás através da minha pessoa. Então veja bem que a minha missão é resgatar você desses templos de pedra e levar você para Jesus, pois o diabo tem feito desses templos de pedra a verdadeira moradia dele, moradia de demônio. Por isso, Deus nunca habitou e nem habitará em templo de pedra. Ele mesmo disse isso. Portanto, vocês assistindo esse vídeo, vocês vão saber muito bem o que Deus está falando para vocês. E se sentirem assim de Deus, em se membrarem com o Ministério IPGF à distância, seja um cristão na tua casa, seja um cristão fiel a Deus na tua casa. Se você não conseguir ser um cristão fiel a Deus na tua casa, jamais você será fiel a Deus dentro de um templo de pedra, aonde o satanismo impera, aonde a maçonaria criou. Então digo para você, isso são coisas diabólicas. Não sou contra ao templo de pedra, aonde existe uma igreja verdadeira para que possa ali congregar, mas sim aos templos de pedra profanados, aonde você diz que é santo e está lá profanando junto com eles. Embora mesmo que você não pratique o mesmo pecado deles, saiba de uma coisa, que dentro do templo de pedra você também será condenado. Há de conviver comigo. Você no meio de 20 traficantes, simplesmente conversando com eles, por nada você não é traficante, amigo simplesmente dele, mas está no meio dele. Uma blitz policial deixará você passar e liberará você? Não, você também será enquadrado como traficante, porque diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então é lógico, quem é boa pessoa não vai andar com má, quem é má pessoa não vai andar com boa. E por isso, vocês que frequentam essas gargantas de Satanás, essas malditas igrejas de pedras, que verdadeiramente o diabo tem fabricado no inferno para te aprisionar e colocado o bode dele para te apacentar, infelizmente, você está perdido. E o dia do arrebatamento você ficará, e no dia do juízo você será condenado ao lago de fogo eterno. Então, porém, se você desejar ser membro à distância do meu ministério, IPGF, ter um pastor à distância, eu tenho certeza, se você tiver uma fé diante de Deus, não é eu que vou te levar você ao céu, mas é a palavra que vou te ensinar e você vai obedecer. Por isso temos aí a Santa Ceia à distância. Você pode participar da Santa Ceia e pode estar livre desses templos de pedra, ao invés de ficar ali olhando o defeito e até mesmo se sujando suas vestes brancas com aquela lama de porcos que estão ali curtindo a vida do mundo, o mundanismo da Sodoma e Gomorra da época do dilúvio. Meu conselho é, procure sair urgente do templo de pedra. Se você achar alguém, um sacerdote que está dentro de um templo de pedra que possa te apacentar, dentro da palavra de Deus, glória a Deus, é como achar ouro na face dessa terra, de graça. Então, fica meu parecer e espero que você entenda, pois dê o seu comentário, mas
moderadamente, porque comentários absurdos vão ser bloqueados e excluídos. Fuja do templo de pedra profano enquanto é tempo, antes que venha sobre ti o juízo de Deus. Leão pentecostal, inscreva e vale a pena. E Jesus é fiel. Graça e paz a todos vocês que estão agora ligadinho aí no Leão Pentecostal. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Não deixe aí de apertar aí o sininho do sino para receber notificações. Neste momento eu vou aí trazer um vídeo para vocês aí sobre a questão, se você quer a salvação, quer ser salvo, este é o momento de você ouvir o que a gente está falando. Bom, quer ser salvo? Quer ter santidade? Quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Obedeça a palavra. Lê para vocês Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Eu gostaria de dizer para os idólatras de templo, as pessoas que são idólatras de templos, porque muitos aí têm alegado que para ser cristão, para adorar a Deus, tem que ir ao templo de pedra. Então, mais uma vez, eu vou provar para vocês que o templo de pedra não veio do coração de Deus, não foi Deus que mandou fazer. Embora Deus mandou fazer a Arca da Aliança. E vamos ler sobre a origem desse templo de pedra, sobre a origem do templo de Salomão. Então, não vamos ser muito tenso, mas já vai aí acompanhando a gente aí com a Bíblia. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Então ouvi outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados, e para não participares das pragas que a atingirão, pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Sabemos que o povo hoje, eles adoram um templo de pedra, um templo luxuoso, uma Babilônia luxuosa. As igrejas babilônias, né? Grandes, fortaleza. Tem muita gente que está se entregando às riquezas dessa terra. E o Senhor Jesus, ele mesmo disse em várias passagens, Apocalipse 18, versículo 4. Então ouvi outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados, e para não participares das pragas que o atingirão. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Essas Babilônias estão pervertidas. Muitas pessoas vão serem destruídas por estar defendendo as suas sinagogas malignas. Lucas 21:6. Então lhe declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo que vedes aqui não será deixado pedra sobre pedra que não seja derrubada. Disse Jesus, revela os sinais dos tempos. Você quer ser salvo? Quer ser liberto? Tem muita gente aí que está brigando por estar congregando no templo de pedra, por estar brigando, que diz que a santificação ela só vem se for num templo de pedra. A gente que é o templo em que habita o Senhor. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Por Deus não habitar em templo feito por mão de homens, os homens têm se corrompido e têm crescido a sinagoga de pedra. Então, existe muito crente que fica falando: pastor, o senhor quer que as pessoas saiam de dentro da igreja, quer que abandone as igrejas. Não, irmãos, não existe como abandonar as igrejas. Existe como abandonar o pecado, abandonar a prostituição, abandonar a lascívia, abandonar a usurpação de poderes ilícitos. As pessoas que estão dentro de um templo de pedra, é um aviso que nós estamos dando para ela. Até porque Deus não mandou construir templo de pedra, congregar dentro desses templos de pedra. Mas, como na verdade existe ainda algumas denominações, tipo a minha, que porventura não se corrompeu, não está dentro do pecado a qual anda satanizando a igreja, então é óbvio que nós estamos ali dentro de um templo de pedra adorando a Deus, porque ali existe uma igreja pura. Então, onde existe uma igreja pura, a igreja somos nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que chegará tempo em que Deus derrubará esses templos de pedra, tudo isso será destruído. Bom, quando Jesus falou isso, ele não falava somente de um templo de pedra, ele falava também de um corpo físico dele, dizendo que era preciso ele ser derrubado para que ele pudesse reedificar em 3 dias e levantar uma nova aliança com o povo. Então, neste caso, Jesus estava referindo de 2 tipos de templo. O templo em que o povo procurava luxúria e o templo em que o povo violava. Então a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens.
E quem fez o templo de Salomão foi Deus? Deus que mandou fazer o templo de Salomão? Não. Deus não mandou fazer o templo de Salomão. Deus não disse para congregar dentro de um templo de pedra. Nasceu no coração de Davi esse desejo de construir um templo de pedra. Deus nunca aprovou a construção de um templo para que o povo viesse congregar, para que o povo congregasse dentro desse templo. Deus não escolheu o templo de pedra para ser adorado. Já vai deixando aí seu like, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber novas notificações de vídeos. Leão pentecostal, escreva e vale a pena, e Jesus é fiel. Você acha que você dentro de um templo de pedra, onde estão destruindo a palavra de Deus, onde estão profanando, você acha que você vai ser salvo? Tem muita gente que bate no coração, no peito e diz assim: a minha igreja é uma luxuosa, a minha igreja é uma mansão, lá dentro nós temos milhares ou centenas e centenas de pessoas, nós temos tudo que precisa, tem vaidade, tem pecado, tem tudo. E ela se sente que estão salvas dentro desses templos de pedra ou de madeira. Deus nunca mandou construir templo para o povo congregar. A Bíblia fala e refere sim que devemos congregar. Congregar não quer dizer que nós devemos estar dentro especificamente de um templo de pedra, feita por mão de homem, comedor de feijão e arroz e pecadores. Inclusive esses templos de pedra, ele foi na verdade crescido no coração de quem? De Davi. Bom, a Bíblia diz que Davi, ele sentiu aquela vontade de construir um templo para Deus. E na verdade não era um templo para o povo entrar lá dentro e congregar. Na verdade era um templo para guardar as coisas de Deus. Digamos aí a Arca da Aliança, o catiçal, né? E o maná. E outras coisas, os pães, asmo, os vasilhames e etc. Então veja bem que estava no coração de Davi. Mas Davi não chegou a construir. Então eu pergunto para você, era o templo de Salomão, habitação de Deus? Ou seja, era o templo de Deus, os templos de pedra, habitação de Deus? Antes de tudo eu quero dizer para você que Deus só habita dentro de templo feito por mão santa. Porque a Bíblia diz: eu não habito em templo feito por mão feita de homem. Aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Mas a Bíblia fala que Jesus ia muito ao templo todos os dias, pregaram ali o Evangelho. Claro, é óbvio, não é porque ele apoiava um templo de pedra para ele estar lá. Mas por que Jesus ia ali? Há uma igreja, e a igreja somos nós. E se a igreja estava ali, de fato estava buscando um Deus que na verdade não era o Deus que Jesus estava apresentando. Então Jesus foi apresentar o verdadeiro Deus para eles naquele templo de pedra. Sendo assim, ele pregava, evangelizava todos os dias ali, porque era necessário tirar aquele povo da cegueira que fizeram um templo para adorar a Baal, fizeram um templo para adorar a deuses, e na verdade eles estavam enganados por alguns satanistas, alguns maçons, algumas pessoas que estavam lá dentro, mentindo e dizendo que Deus estava dentro daquele templo de pedra. Na verdade, o povo ali, ao invés de adorar a Deus, ele se voltava muito para chegar e enriquecer aquele templo de pedra, com ouro, prata e etc. Mas nós vamos ler um pouquinho o que acontece. O céu é o meu trono, e a terra estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Atos capítulo 7, versículo 49. Então, o Senhor ele pergunta, qual é o lugar do repouso dele? Você acha que Deus está nos templos de pedra? Deus está, ele protege os templos de pedra? Você acha que Deus está nas igrejas, dentro dos templos de pedra, porque lá dentro eles estão luxuando? Veja que essas igrejas, profanas, igreja que na verdade vive luxuosamente cada dia mais, então tem muito aí enganado as pessoas, tem muito aí trapaceado as pessoas, são igrejas que têm pegado os dízimos, as ofertas, essas igrejas profanas. Dá uma olhada que você vai ver os templos luxuosos, grandes templos, e acham que Deus ele opera no meio desses tipos de templo, que Jesus está ali por causa do templo luxuoso. Jesus ele está dentro de um templo de pedra desse, quando há um povo, uma multidão, que verdadeiramente está ali adorando o Criador de verdade, corpo, alma e espírito. Na verdade, quando o povo sai dali, Jesus ele não fica ali, certo? Então veja que os homens estão preocupados em construir templos, e muitos crentes estão aí batendo no peito e dizendo que o templo deles são lindos, são bonitos. Então eles pagam de melhor
por apresentar templos de pedra que tem encantado muitas pessoas. Então eles fazem aí um templo de pedra, não é para armazenar nada do Espírito Santo de Deus, mas sim para armazenar o pecado, a prostituição, para armazenar a mentira, para armazenar a ganância, a dança sensual, a dança de Herodias. Essa aqui é uma igreja, a igreja presbiteriana, que o templo realmente é um templo que Deus repudia, porque Deus não habita no meio de luxúria. Deus chama esses templos luxuosos de Babilônia. E a gente temos aqui apresentado, principalmente, essa parte. Olha para você ver. Então essas igrejas que se acham igreja, veja bem, que se acham templos aonde Deus deveria estar, ele não está. Porque aonde esses templos estão os ímpios, estão os profanos, ou seja, essas mesquitas. Jesus nunca habitou no meio desses templos. Nunca Deus habitou no meio desses templos. Veja que os templos fazem questão de mostrar suas estruturas. E a Bíblia diz que chegará dia que esses templos serão derrubados, que não ficará pedra sobre pedra. É nisso que Jesus estava falando também. É porque o povo preocupava em luxuar a igreja, o povo preocupava em gastar em denominações, em pegar o que era santo e investir em ouro, em prata, para que pudesse ter um retorno cada dia mais. Então, dentro desses templos, nós vemos aí todas as raças de etnias religiosas entrando e profanando. Então é aqui dentro desses templos é que estão as verdadeiras pornografias, as corrupção, as mentiras, os enganos. E muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, que vão dar um dislike aí, é porque você já está cego espiritual, você já é a favor do pecado, você é uma pessoa que verdadeiramente aprova o pecado, aprova os templos de Salomão. Então isso aqui são réplicas de templo de Salomão. Todos esses templos são réplica de templo de Salomão, tá? Então todos esses templos são réplica de templo de Salomão. Então eu pergunto para você, Deus habita no templo de Salomão? Deus habita em templo feito por mão de homem? Não, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus jamais vai habitar no templo feito por mão de homem. Aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Deus não habita nesses templos maçônicos. Deus não habita nesses templos satânicos. Deus não habita nesses templos malignos. E muitos de vocês que são dessas denominações estão aí se dado ao luxo, bate no peito e diz, nossa, minha igreja é a igreja maior que tem. A minha igreja é a maior dessa terra. A Bíblia fala sobre a Babilônia. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, que diz assim, sai dela, povo meu, para não perecer juntamente com o 7 pecados capital dessa Babilônia. Então veja que os templos desse povo, eles adoram o templo, eles fazem questão de passar e adorar, e dizer, bater no peito e dizer, eu sou desta igreja. Alguns até arrumam um título que diz, eu sou da Universal, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou disso. Na verdade, eles são mesmo, só não são de Jesus Cristo, pois nunca tiveram encontro com o Messias, com Jesus Cristo de Nazaré. Então eu estou aqui, meu irmão, para chegar e para mostrar para você o pecado desse povo ímpio, que querem mesmo viver dentro de um templo de pedra. Bom, a questão é, antes de começarmos, passarmos aí por um pouco pela palavra de Deus, a questão é, será que esse templo de pedra, é pecado? Bom, irmãos, as pessoas quando fazem do templo de pedra um cofre de Satanás, igual vocês estão vendo aqui, uma igreja feita na nota do dólar, do real, então eles estão corrompidos. Na verdade, eles já estão corrompidos, porque Deus não habita em templo de pedra, Deus habita em templo feito por mão santa, que somos nós. Por isso Jesus disse que o templo de pedra não ficaria pedra sobre pedra, mas ele reergueria o templo espiritual, que é o valor para o cristão. Eu vou ler um pouco a história para vocês desse templo satânico. Este templo é um templo satânico em que a Bíblia ela tem sempre combatido a heresia deste povo. Veja que o que o povo pensa, o que o povo quer é justamente enriquecer ilicitamente nesses templos da deusa Diana. Eles têm feito coisas piores diante de Cristo, profanando a sua palavra.
Então, como eu disse já em Atos capítulo 7, versículo 49, vocês têm que ser um cristão bereano. Quem eram os cristãos bereanos? É aqueles que os apóstolos pregavam e eles ouviam e eles examinavam as escrituras. Atos 7, 49. Vocês têm que ser cristão bereano. Pastor prega, tem que mostrar. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir? Diz o Senhor. Ou ainda onde seria o lugar do meu repouso? O que Deus está dizendo aqui? Deus está falando aqui que ele não habita em templo feito por mão de homens, assim como Jesus disse lá no Novo Testamento. Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Homens duros de entendimento e circunciosos de coração e de ouvido, vós sempre resistiu o Espírito Santo, da mesma forma, como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornaste traidores e homicidas, vós que recebeste a lei por ministração de anjos, porém não obedeceste à execução sumária de Estevão. Então veja bem que nós vimos aqui, dentro da palavra de Deus, o céu é o meu trono. O céu é o trono de Deus. A terra é estrado dos pés de Deus. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda onde seria o lugar do meu repouso? Sabemos que Deus não é nenhum pequenininho, nenhuma formiga para habitar em templos, certo? Porque Deus é um super grande, gigantesco. Então o nosso Deus é infinito. Então ele repudia, e ele mesmo diz que não habita em templo feito por mão de homens. Você que está preocupado em congregar num templo de pedra, e você diz, muitos pastores falam, templo de pedra, você tem que ir para o templo, você tem que adorar lá no templo. Nos dias de hoje, o jeito que está vivendo, a própria Bíblia diz em Amós que andarão errante de mar a mar, com sede de pão e água, e não encontrarão a palavra de Deus. Nem mesmo templos de pedra vão encontrar. Como é que vai ficar a situação? Então por que você se idolatra ao templo de pedra? Por que você se idolatra a ídolo dentro do templo de pedra? Por que você está aí adorando a deusa Diana? Por que você aceita dentro do templo de pedra o pecado da prostituição, o pecado da lascívia, da mentira, da corrupção, da inveja? Porque se você está dentro desse templo de pedra, certamente você vai perecer. Por quê? Porque Deus manda o aviso antes de destruir a cidade do pecado. Esses templos de pedra que estamos vendo hoje aí são a cidade do pecado. Hoje nós temos até um templo de pedra chamado Cidade de Deus. Que Deus? Qual Deus? Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Por isso, muitas pessoas têm que parar de ser enganado. Pastor, mas o que eu faço? Eu preciso congregar. Meu irmão, minha irmã, se você não for fiel a Deus, se você não for obediente a Deus, se você não seguir a palavra de Deus, não adianta, em templo de pedra nenhum você vai ser salvo. Então, para ser salvo, não é preciso estar inclusivamente dentro de um templo de pedra. Leão pentecostal, escreva e vale a pena, e Jesus é fiel. Foi Deus que mandou construir o templo de pedra para o povo congregar? Não, Deus não mandou construir. Deus não falou, construa o templo de pedra para o povo entrar lá dentro e congregar. Deus destruiu o templo de Salomão 2 vezes, porque violaram aquilo que o coração de Davi tinha dado para Deus, para guardar ali as coisas sagradas. Então o povo entraram e violaram. Nas últimas décadas, os números de novas igrejas, novos ministérios, denominações, conhecido como igreja, tem multiplicado grandemente. Não obstante, também tem havido uma grande evasão de crentes das mais variadas denominações religiosas. A Bíblia manda, congregai-vos. Mas congregar, irmão, não é dentro de um templo de pedra. Não quer dizer dentro de um templo de pedra. Porque muitas pessoas, elas têm visão dentro de um templo de pedra. Quer ser salvo? Quer ser liberto? Quer subir para o céu? Saiam de dentro dos templos de pedras profanos. Uns têm saído dessas igrejas pelos mais variados motivos, sendo o principal deles a decepção com as lideranças. Enquanto que outros são meramente excluídos por apresentarem ameaça à instituição em virtude de conhecimento adquirido das Escrituras.
Contudo, esse fenômeno chamado desigrejado tem de certa forma contribuído para o entendimento que é possível servir a Deus e manter a comunhão sem a necessidade de se estar filiado a alguma organização religiosa. E isso também tem servido para quebrar o mito de que os inúmeros templos levantados por essas denominações sejam um caso de Deus. Neste artigo, estaremos aqui mostrando que o grande Deus, Criador do universo e de tudo o que nele existe, nunca desejou ficar confinado em um espaço físico construído pelas mãos dos homens, por mãos humanas. Lugares esses chamados de templos que são mistificados por aqueles que os edificam como casa de Deus. Tá? Então nós vamos entrar nesse mérito. É um pentecostal, escreva e vale a pena, e Jesus é fiel. Costumes cananeus adotados pelos israelitas. Vamos entender como é, se Deus aprovou ou não o templo de pedra, se Deus mandou. A ideia de construir uma casa para Deus surgiu primeiro no coração de Jacó, quando fez um voto ao Senhor. Gênesis capítulo 28, versículo 22, está escrito assim: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então veja bem que Jacó também fez essa promessa para Deus, prometendo que iria edificar uma casa para ele. Mas isso surgiu do coração de Deus? Não. Isso surgiu do coração de Jacó, certo? Porque Jacó comprometeu isso. Se ele não conhecia ainda o Deus de seu pai, Abraão, Isaac, e muito menos havia notícia de algum santuário feito para Deus. Quer dizer, na época que Jacó sentiu esse desejo de construir um templo de pedra para os utensílios de adoração a Deus ali, então Jacó, ele ainda era uma pessoa ímpia, embora escolhido por Deus, mas ainda era um homem idólatra, de uma família da idolatria. Ele não conhecia bem o Deus de seus pais Abraão, Isaac, e muito menos havia notícia de algum santuário feito por Deus. Veja que Deus nunca mandou Abraão fazer um templo para que o povo entrasse lá dentro para adorar. Não vemos isso. Bom, essa história de templo, de igreja, igreja somos nós. A igreja é você. A Bíblia diz que você é a igreja. Eu sou a igreja. Onde é o endereço da igreja? Na tua casa, onde a igreja está. Se você sair dali e se mudar para outro endereço, é lá que a igreja vai estar. Jacó residia na terra de Canaã e que era habitada por povos que cultuavam falsos deuses. Então veja bem que Jacó, ele ali habitava na terra de Canaã, aonde povos ali cultuavam falsos deuses, feito pelas mãos dos homens. E Jacó mesmo, sendo escolhido por Deus, não se desvencilhou tão cedo desse costume, né? De um costume pagão. Para deixar isso aí, ele demorou um pouco mais, aliás. Onde até mesmo sua família, sob a influência do paganismo cananeu, servia a deuses estranhos. Vamos ver Gênesis capítulo 35, versículo 2, 4. Veja bem que Deus disse a Jacó: Jacó, diga o povo para mudar as suas vestes, tirar dos vossos meios os deuses estranhos. Então veja que eles eram pagãos, eles usavam aquilo que os pagãos usavam. Jacó ainda não estava liberto disso, e no seu coração havia nascido aí um templo de pedra para pôr as coisas sagradas de Deus e dar o dízimo lá. Bom, na verdade, Deus ele está dentro desses templos de pedra quando existe um sacerdote, e esse sacerdote representa Deus diretamente ali, como diz a Bíblia. Hoje, na verdade, o sumo sacerdote é Jesus Cristo, ele que morreu para nos salvar e nos deu a liberdade de falar com Deus direto. Então não precisamos hoje de estar meramente diante de um sacerdote. O sacerdote é o instrutor hoje. Hoje, a função do sacerdote não é meramente 100% interceder o seu pecado a Deus, porque isso Jesus já fez. Então hoje é pedir Deus para que dê força a você vencer as doutrinas que hoje pregamos. Então veja bem, para o povo cananeu, era comum construir templo para os seus deuses, onde também lhe ofereciam sacrifícios. Se você analisar, eu acho que você já andou por essas BR do Brasil e já encontrou ali alguma arte pagã, tipo nas beiras das estradas, uma imagem da Aparecida dentro de uma casa. Ela nunca está fora de uma casa, então ela está sempre dentro de um templo, se você não viu.
E não só também dentro dessas BRs, dessas estradas, mas no cemitério também é o que mais se vê. Os santos, até eles lá dentro de pedra, eles têm casa para morar. Ali, eles dizem que os santos estão ali. Então, isso são o quê? Liturgias pagãs, não é verdade? Liturgia pagã. Então, veja que esses templos, que eles colocavam os deuses deles, onde eles também lhe ofereciam sacrifícios. Muito tempo depois, o desejo de construir uma casa para surgir no coração parou, para surgir no coração do grande monarca de Israel, quando percebeu que ele habitava numa linda casa de cedro importado, enquanto a arca do Senhor habitava em tendas. Bem, por que Deus habitava ali dentro daquela tenda? Não é por causa da tenda, mas sim porque existia ali uma igreja que morava ali. Então, quando a igreja que somos nós, igual aqui na minha casa, onde eu estou, Jesus está aqui, porque eu estou aqui. Mas se eu não estiver mais aqui, entrar um ímpio, um macumbeiro, feiticeiro, que for, Jesus já não vai mais estar aqui. Porque, embora eles também são igreja, mas são igreja vazias, pagã, que na verdade Deus saiu deles para dar lugar aos santos demoníacos dele, a qual eles invocam. Então, enquanto a arca do Senhor habitava em tendas, em 1 Crônicas 17:1. Mas teria o grande Deus pedido que o seu povo construísse uma habitação para ele? Eu queria perguntar para vocês, aonde está escrito que Deus mandou construir um templo de pedra para ele morar lá dentro? Um templo de pedra para colocar o povo lá dentro. Não existe, meu irmão, não existe. Quando o Senhor tirou o seu povo de Israel do Egito para introduzi-los em Canaã, deu a seguinte ordem, está escrita em Levítico, capítulo 20, versículo 23. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfardado deles. Muito embora o Senhor tivesse feito tal pedido, vemos que ele não foi obedecido ao tomar posse da terra prometida. Depois da morte de Josué, o povo de Israel acabou por andar nos costumes cananeus. Quer dizer, enquanto Josué estava liderando, o povo ainda estava no freio. Mas Josué morreu, acabou que o povo desnorteou. Está acontecendo isso com essas denominações que estamos vendo hoje. Presidente moleques, presidente boizinho, líderes satanistas, maçons e etc, etc. É o que está acontecendo no meio desses templos de pedra. O templo de pedra hoje, luxuoso principalmente, ele é dado justamente para ser profanado. É isso que o povo quis. O povo não quer compromisso, porque eles querem um templo de pedra para apresentar os seus shows de marabalismo satânicos. Sensualidade, danças na igreja, holofote nos artistas, funk, danças sensuais e muita heresia, muito dado vinho do sangue dos inocentes. Então veja bem que nós temos visto que o povo, muito embora o Senhor já tivesse feito tal pedido para eles, vemos que eles não foi obedecido ao tomar posse da terra prometida depois da morte de Josué. O povo, Israel, acabou andar nos costumes dos cananeus, dos pagãos, seguindo a outros deuses que o Senhor havia determinado, proibido. E por isso sofreu a reprovação de Deus por muitos anos até o cativeiro babilônico, onde foram curados da idolatria. Mas 2 dos vários costumes cananeus prevaleceram ainda em Israel, como veremos a seguir, muito embora fosse contrário à vontade de Deus. Quais são esses 2 costumes cananeus? 1 Samuel capítulo 8, versículo 5 diz assim: o primeiro costume cananeu, invejado pelo israelita, foi um sistema de governo monárquico, com a escolha de um rei. Todos os povos de Canaã possuíam um rei, assim como em cada cidade hoje há um prefeito, um governador, um presidente. Diferente de outras nações, Israel não tinha rei, pois Deus era o soberano sobre o povo, então é rei dos reis. Mas Israel invejou os cananeus e desejou também ter um rei. E disseram-lhe: eis que já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Veja bem que o desejo de Israel não era ali ter um rei supremo, Jesus Cristo, mas eles queriam um rei homem. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. É claro que a má administração do filho de Samuel, à frente do povo, contribuiu para o surgimento desses desejos. Mas Samuel não se agradou da ideia e consultou a Deus. No entanto, ele atendeu o desejo do coração do povo, como diz: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem,
pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8:7, o povo pediu um rei e Deus não queria dar um rei. Samuel não queria dar um rei ao povo, mas Deus então ordenou, já que o povo quer, dê um rei a eles, porque eles não estão rejeitando a ti. Eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão me rejeitando como rei deles. Então eu não sou o rei deles. Se eu não sou o rei deles, dá um rei para eles, já que eles querem. Assim também, você que está dentro desses templos de pedra, está rejeitando Jesus como um rei, porque tua igreja, teus líderes estão profanados, eles estão nadando por cima dos bens, da materialização, e você está adorando isso. Por isso, Deus então permite com que você adore esse templo aonde habita demônios, porque o templo de pedra hoje habita demônios. Você pode falar, pastor, mas você, então, no templo que o senhor está, também ali fazendo culto, é um templo de pedra que habita demônio. É verdade, existe demônio que entra ali? Existe, mas ele tem que sair, sabe por quê? Porque o demônio ele tenta tomar o templo de pedra que nós estamos dentro dele para profanar. Só que, porém, ele não tem autoridade para isso, e quando ele entra lá, ele leva fogo e enxofre no lombo dele. E é por isso que a igreja é santa. Deus habita em quem ele fez. Então, enquanto a igreja que é santa está dentro de um templo de pedra, está cultuando dentro da palavra de Deus, está preservando a santidade, Deus vai estar ali no meio da igreja. Então ele não vai estar por causa do templo de pedra, mas ele vai estar porque existe uma igreja verdadeira e pura e santa, imaculada, alvejada no sangue de Cristo ali dentro. Por isso que Deus vai estar, o Espírito Santo vai estar. Então é por isso que nós estamos ainda debaixo de um templo de pedra. Mas digamos que este templo de pedra, aonde a gente ali congrega, ele corrompesse. Se a igreja que estivesse ali dentro corrompesse, Jesus sairia, certamente vocês estariam vendo no meu ministério um monte de promiscuidade, um monte de prostituição, um monte de mentira, um monte de inveja, um monte de carnalidade, e o mundo, né, lá dentro. E a igreja não seria aquele tamanhozinho, seria um templo gigante da Babilônia. Por isso que esse povo, eles trabalham, pegam o que é de Deus, para investir no prata e no ouro, mas no templo de Satanás, para agregar demônios. Quanto maior é esse templo, mais demônios vão chegando, porque as almas que estão ali, elas não querem muito compromisso com Deus. Mas e as que querem, que estão ali, que estão cego espiritual? Certamente ouvirão hoje este vídeo e tomarão uma decisão, sabendo que está congregando em um templo de pedra, onde o povo promiscuidou, onde o povo desviou da fé, onde o povo levou o pecado, o mundo, a desgraça para dentro desse templo de pedra. Então eles sabem que eles estão sendo contaminados, e por Deus eles são chamados também de porcos e imundos. Por quê? Porque eles se lameiam no pecado e eles estão dentro da casa de Satanás, que na verdade, outrora, já foi ali um lugar de adoração ao Deus vivo pela igreja, não pelo templo de pedra. Então veja que o Senhor disse para Samuel, ouve a voz do povo, né? Em tudo quanto te dizem, eles não têm te rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim, mas rejeita para eu não reinar sobre eles. Então, assim como na verdade Jesus veio para Israel e o povo rejeitou Jesus, esperando aí um novo líder, esperando aí um novo rei, não deram, esperam um novo rei chegar de cavalo, cheio de exército, que é o anticristo, que eles vão chegar e vão aceitar. Jesus certa vez falou, eu vim em nome do meu Pai e vós me rejeitaste. Aquele que vem em seu próprio nome, vós aceitarão, são o anticristo. Assim, o costume cananeu de ter um rei que dominasse sobre o povo foi introduzido no meio do povo escolhido de Israel. A primeira liturgia maligna que ficou foi o desejo de ter um rei em Israel, coisa que Deus não quis dar rei para eles, porque já tem o próprio Cristo. Nos templos religiosos era costume também dos cananeus. O segundo costume que prevaleceu em Israel e que também tem tido grande influência entre os cristãos foi a construção de templos. Então, esse costume de construir templos foi a construção dos cananeus, foram os costumes deles. Deus nunca habitou em templo de pedra. O segundo costume que prevaleceu em Israel e que também tem tido grande influência entre os cristãos foi a construção de templos de pedras, né? As escrituras claramente mostram que Deus nunca desejou habitar em templo feito por mãos dos homens. Pela boca do profeta Isaías, o Senhor assim falou, capítulo 66, versículo 1 de Isaías. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Essa foi a mesma palavra citada por Estevão em sua defesa,
e que causou a indignação dos religiosos e que resultou na sua morte por apedrejamento. Veja bem que Atos capítulo 7, versículo 48 ao 60. Estevão pregava também contra os templos de pedra, sabia disso? Estevão dizia também, a casa do Senhor não era aquela mansão, aqueles luxos, aquela Babilônia que eles investem o que é santo nelas. A casa do Senhor somos nós. E por Estevão estar pregando isso e dizendo que os hipócritas só queriam saber de ir ao templo de pedra e adorar o templo de pedra, mas lá dentro levava com ele todo o pecado do mundo. Então Estevão foi dizer, vocês estão indo lá para profanar a palavra de Deus. Vocês estão seguindo líder maléfico, líderes satânicos. Mas o que acontecia? O povo não quis, então apedrejaram a Estevão. E hoje nós vemos aí esses boizinhos da vida querendo ser Estevão moderno, né? Então os jovens daquela época não eram os jovens podres, carnais, jovens profanos, jovens que na verdade entram na igreja para satanizar e trazer o pecado, a prostituição, a pornografia e etc, dentro desses templos de pedra maligno. Veja bem que, mas se Deus nunca desejou isso, o que dizer da construção do templo por Salomão, e que foi o marco na vida do povo judeu como o único local de adoração? Veja, irmão, que nós podemos ver a idolatria partindo lá de Israel, e no meio deste povo grande. Eu digo uma coisa, chegará tempo em que os templos de pedra, além deles estarem mais do que profanados, muitas pessoas sufocadas vão sair e vão andar igual vagalumes no meio da escuridão, procurando um lugar para pousar e procurando outra luz para que possa se juntar. E vou dizer uma coisa, não vai encontrar. Por quê? Porque os templos de pedra estão satanizados. O diabo criou o templo de pedra. Bom, a Bíblia fala que, segundo o coração de Deus, Davi era, mas nasceu do coração de Davi também, construir um templo para Deus. Mas esse nascimento não foi para construir um templo para o povo ir lá dentro e congregar lá dentro, mas para guardar as coisas sagradas. A arca, a arca da aliança, o castiçal, o bastão. Então veja bem que era isso, essa era a intenção de Davi, não colocar o povo lá dentro para poder profanar. Então veja que eles entram, eles sobem dentro desses templos, sobem no altar, dançam de shortinho, dança do funk, quadrinho de 8, prostitui, mulheres pirigueteadas, toda prostituindo, mulheres e homens, tudo, né, devassos. Então esse tipo de pessoas, eles violaram, eles estão ali em uma casa de show, de baile. Então essas sinagogas gigantes que eles constroem com milhões de reais e dólares, é justamente para incentivar o povo à luxúria. E é por isso que Deus vai destruir, porque esses templos de pedra têm mesmo, na verdade, trazido, buscado aos milhares do céu para o inferno. Deus nunca pediu para construir um desses templos. Deus nunca pediu. O desejo de construir um templo de Deus, um templo para Deus, surgiu no coração de Davi também, quando Davi propôs fazer uma casa para Deus. Recebeu de imediato a aprovação do seu profeta e conselho de Natã. Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Não foi Deus que mandou Davi construir. Não foi Deus que mandou Salomão construir. Nasceu no coração de Davi. Nós temos as nossas individualizações. Deus pode nos dar o pensamento no coração, e Deus pode deixar a gente pensar também. E o que acontece? Davi, então, olhando para aquelas arcas, fala: puxa vida, eu tenho um palácio para morar, né? Eu tenho um palácio, eu tenho onde reclinar minha cabeça, mas o meu Deus, ele merece um lugar também para onde o povo vai ali ver aonde está as coisas sagradas. Então nasceu no coração de Davi o desejo de construir aí um templo, porque o coração de Davi era somente para colocar aqueles utensílios sagrados ali, juntamente com o sacerdote. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2 e 3, Natã, como profeta, ele disse ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então veja bem que Deus falava através de profeta, e Davi consultava a Deus através do profeta. Natã, como profeta, não teve o cuidado de consultar ao Senhor para agradar ao rei Davi,
logo apoiou sua ideia e até disse que Deus seria com ele. Então veja bem que nós vemos na palavra de Deus que Natan disse que Deus iria com ele. Deus não falou com Natan que aprovaria o templo. Deus não falou com Natan, falou, diga para Davi que eu aprovo o templo. Mas a Bíblia diz também que o que o profeta fala, e mesmo que Deus não falou, ele cumpre a palavra do profeta. Então, como Natan era o profeta, então ele pegou e disse, vai que Deus é contigo. Na verdade, Deus não deu resposta para criar o templo de Salomão. Deus não falou, olha, eu estou dizendo, estou contigo mesmo. Não. Então, neste caso, Natan falou por si próprio. E Deus honrou a Natan devido ele honrar a palavra de um profeta. E Natan ali era o profeta em que o povo também se apoiava para ouvir a palavra de Deus. Logo apoiou a ideia de Davi, né? E até disse que Deus seria com ele. Mas na mesma noite, o Senhor fala com Natan, expressando a sua real vontade. Vamos ver aqui, meu irmão. Natan mandou Davi construir, sem ordem de Deus. Na noite, o Senhor fala com Natan, expressando a sua real vontade. Porém, sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edifica-me tu uma casa para minha habitação? Você está me edificando uma casa de material humano para minha habitação? É isso? É isso que você está fazendo? Deus chegou e disse para Natan ir lá e dizer a Davi. Natan aprovou e Deus vai lá na noite e visita Natan e diz, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Olha aqui, meu irmão, o próprio Deus repudiou, não aceitou, honrou a palavra de Natan na hora, não interpeliu. Mas Natan diz do seu coração, vai que o Senhor é contigo. Aí Deus não disse nada, tudo bem, para não haver aquela muvuca, aquela conversa. Então veja que Deus, vendo isto aí, na noite seguinte, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 4 e 6, diz o quê? Porém sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, vai e diz a meu servo Davi. Vai e diz a meu servo Davi. Olha aqui, irmãos, aonde que o Senhor está repudiando um templo feito por mão de homem. Aonde Deus está dizendo que ele não habita em templo. Não adianta, meu irmão, não adianta. Se Deus colocou a internet, o YouTube, o WhatsApp, a rede social, certo? Deus habita em tenda. Em tenda, tenda é diferente de templo. Tenda é diferente de templo. Tabernáculo, tabernáculo somos nós. Nós somos o tabernáculo, nós somos a tenda. E por que Deus ele está na tenda? Porque nós estamos dentro da tenda. Então a sua casa é uma tenda. Mas Deus está aí dentro da tua casa? Se você anda na santa doutrina dele? Sim. Por que Deus está dentro dessa sua tenda? Meu irmão, Deus não precisa de tijolo, de teto para cobrir, para se defender da água, da chuva que ele manda, do sol que ele manda, do vento, ou das obras físicas da natureza, não, meu irmão. Ele é a natureza, ele é o Deus, ele não precisa de nada para se aquecer, porque ele não sente frio, ele não sente fome, sede, no sentido fisicamente, não espiritualmente. Quem criou esses templos foi justamente a maçonaria. Quem criou esses templos foi justamente os cananeus. Os cananeus que tinham esses desejos pagãos e levou para o meio do povo judaico. E o povo judaico, então, recebeu ali. Qual é meu recado a você? Leão pentecostal, escreva e vale a pena. E Jesus é fiel. Você que fica dentro desse templo de pedra, se Deus está mandando justiça dentro desses templos de pedra e mandando um recado para você dizendo, sai dela, povo meu, para não perecer juntamente com os pecados dela. É o 7 pecado capital. Aí você fala, que nada, pastor, o senhor está querendo tirar as pessoas de dentro da igreja. Não estou querendo. Não existe, ninguém tem autoridade de tirar ninguém de dentro da igreja. Ninguém pode convencer o homem a abandonar o pecado, senão o Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja, certo? As denominações, a placa registrada por homens maléficos, por homens satanistas, por homens que desejam a carne, por homens que desejam a fortuna, a prosperidade dessa terra, eles construíram esse templo para agregar a vocês. Eles se preocupam, certo, com a luxúria de dentro dos seus templos. E nisso, eles levam para lá para dentro os pecados. Então eles liberam todo tipo de pecado dentro desse templo. Por que lá dentro Deus não tem total liberdade? Porque lá dentro não é a casa de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Se fosse assim, se Deus habitasse nesse lixo de igreja luxuosa suas, Deus estaria protegendo esse templo de pedra. E ele não protege. Quantos templos de pedra são saqueados, roubados, queimados? Olha aí.
Por tanta pessoa idolatrar os templos de pedra, a Assembleia de Deus está sendo queimada, derrubada. Olha aí, outras igrejas estão sendo queimadas, derrubadas. Olha aí, os templos luxuosos estão sendo queimados. Se Deus estivesse nesses templos de pedra, será que um trator, será que um governo tinha autoridade para destruir o que Deus mandou mesmo fazer? Será? Como pode um Deus mandar construir um templo de pedra e ao mesmo tempo ele mandar sair o povo dela? Como está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Não, meu irmão. A minha questão de estar aqui não é que você vai ser condenado por estar até dentro de um templo de pedra, se cobrindo de uma luz, se cobrindo de um sol, de uma chuva, de um vento, do que for. Não é nisso. É a questão de estar profanando e fazendo daquele templo de pedra uma boate. Fazendo dentro daquele templo de pedra uma casa de prostituição. Fazendo dentro daquele templo de pedra uma casa de striptismo, carnalidade. Por isso, quando a igreja pura está ali, santa naquele templo de pedra, simples, humilde, Jesus está ali. Começou então a riqueza a bornar no coração e luxuar as suas tempestuosas denominações de pedra, o Espírito Santo é expulso para fora. Porque o Espírito Santo não precisa de luxo dessa terra para viver dentro desses tempos podres, de carniceiro, dentro dessas coisas ridículas que agradam os olhos da carne, que alguém bate no peito e diz assim: eu sou da Universal, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou daquela igreja, aquele templo, olha, o nosso templo é um do melhor do mundo, maior do mundo. É verdade. Vocês são herege, heresias, nada mais além das heresias, se haver apostasia e muito mais. Então vocês são aqueles guardadores do templo de pedra, certo? Até a morte queria guardar Cristo dentro de um templo de pedra. Ela não resistiu, ela teve que sair, certo? Até a morte queria. Então veja bem que quem vive dentro de um templo de pedra, para te falar a verdade, é defunto. Quem vive dentro do sepulcro é defunto, certo? Então, todo o templo de pedra que Satanás, ele trouxe para o meio do povo de Israel e hoje está aí. Estou dizendo isso por você ser idólatra, por você ter a coragem de dizer, escrever no comentário dizendo assim que o pastor está dizendo para o povo sair da igreja, que não posso falar, tenho que falar assim, a igreja da Babilônia. Largar aquela igreja Babilônia lá e sair, porque as pessoas que estão unidas à Babilônia, certo? Elas são profanas, elas são verdadeiramente diante de Deus maléfica. Então eu estou baseado na Bíblia. Sai dela, povo meu, para não perecer juntamente com o 7 pecados capital dessa Babilônia. E o que se considera Babilônia? O que Deus considera Babilônia? As estruturas físicas e as estruturas espirituais que se aliam-se ao desejo da carne. Então são pessoas, igrejas que se corromperam, que se tornaram aliados da deusa Babilônia, da meretriz, da Roma, do Papa. Levaram todo tipo de liturgia e pecado para dentro dessas denominações. Então, eu estou errado? Eu tenho que aconselhar você que é remanescente, você que está vendo o pecado crescer cada dia mais, as doutrinas sendo deturpadas, expulsas e vomitadas por vocês. Vocês têm que sair dessa Babilônia e procurar um lugar onde possa ser congregado, agregar com homens e mulheres que verdadeiramente sejam santos. Ainda que não tenha uma denominação de pedra para entrar lá dentro e toda a igreja seja santificada, mas debaixo de uma árvore, na beira de um rio, numa praça, dentro da tua casa, a única questão que precisa para você ser salvo só é 3 coisas: obedecer a santa palavra de Deus, santificai-vos, ter aí um sacerdote para te instruir o dia a dia, para que você não seja tomado aí a sua mente pelas as fluências satânicas, e também participar do corpo do sangue de Cristo. Esses são os 3 elementos que você precisa para ser salvo, certo? Então veja bem que Deus disse para Natã: porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã: vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e tabernáculo. Então a tenda também chama-se habitação. Habitação somos nós. E Deus, Ele está na nossa casa, está dentro da nossa casa, está. Ele protege até a nossa casa, protege. Ele protege sim a casa nossa. Agora, quando se trata de ser um templo de pedra, aonde o povo ali reúne, então a congregação é o povo, né? O povo é a congregação. Então Deus não habita em templo de pedra, o próprio Deus mesmo rejeitou aí. Eu mostrei para vocês aí que o próprio Deus rejeitou. Aí dizendo assim, acaso, né? Ele habita em templo? Olha lá, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação?
porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Então Deus andava em tenda e tabernáculo, porque era só o lugar onde realmente guardava ali a Arca da Aliança, o catiçal, né, e as coisas consagradas. 2 Samuel 7:4-6, pelo texto vê-se claramente que Deus não desejou isso. Deus não aprovou esse desejo do coração de Davi, mas honrou o profeta porque ele quis fazer uma graça para o Davi. Então, Deus não aprovou isso. O Senhor ainda diz para Natã que Davi não construiria uma casa para ele, mas sim um de seus descendentes. Veja bem que o próprio Deus, ele disse que Davi não construiria. Davi não vai construir esta casa que ele quer para mim. Mas quem vai construir vai ser o filho dele, porque vai profanar o santuário, né? E Deus já sabia, como o onisciente sabe, que iria mesmo profanar o santuário, que o povo ia invadir dentro da casa, comer os pães asmo e pegar as coisas do templo de Deus, igual Belsazar fez, para tomar cachaça lá com seus satanistas. Então é para isso que eles usam o templo de pedra, não para adorar a Deus. Por isso Deus odeia que estejamos dentro de um templo de pedra que está ali desvirtuando a palavra de Deus. Volto a dizer, mesmo que eu, como pastoreio, e lá tem um templo de pedra, nós pagamos o aluguel daquilo, não quer dizer que Deus está lá por causa do templo de pedra, Deus está lá por causa de nós. Mas, quando se nós se corrompemos, nós não vamos se corromper, claro, em nome de Jesus, nunca. Esperamos que os que estão conosco também não. Mas se nós se corrompêssemos, e ali, naquele exato momento, naquele tempo de pedra, Deus, ele ia sair de lá, porque só ia ficar os desejos da carne. Então veja bem que, será por que o Senhor estaria se referindo a Salomão, que substituiria Davi no trono de Israel? 1 Crônica, capítulo 28, versículo 15, e também o próprio Salomão achou que era ele. 2 Crônica, capítulo 6, versículo 8 e 9. Mas, se analisarmos cuidadosamente o texto de 2 Samuel 7, 12 ou 17, vamos entender que o Senhor não estava falando de Salomão como o descendente de Davi, que lhe edificaria a casa. Veja bem que no versículo 12 a seguir, diz assim: quando os teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá da tua entranhas. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então veja bem que Deus, ele tem falado aí. Observemos que em nenhum momento o onisciente, o nosso Deus, falou que os descendentes de Davi, que lhe edificaria casa, seria seu filho Salomão. No verso 13, o Senhor promete confirmar o trono desse descendente para sempre. Ora, todos sabem que Salomão, no apogeu do seu reino, pecou desobedecendo a Deus, se unindo a mulheres pagãs e entregou a idolatria, provocando a ira do Senhor. Veja que o templo maçom é um templo satânico, né? O templo de Salomão é um templo maçom. Em sua indignação, Deus promete rasgar o seu reino, como diz: assim diz o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e a darei a teu servo. 1 Reis 11:11. Por causa do pecado de Salomão, que transgrediu contra o Senhor, o reino de Israel foi dividido em duas tribos, norte e sul. Logo, Salomão não poderia ser o descendente pelo qual Deus prometeu a Davi, que seria que lhe edificaria uma habitação cujo reino seria eterno. Veja bem que Cristo e o descendente de Davi, né? Cristo é o descendente de Davi e não Salomão. Se você vê o cego de Jericó, dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Então não era Salomão que foi descendente de Davi. Foi o Cristo, foi o próprio Cristo. O reino dele é eterno. O próprio Cristo falou, o próprio Deus falou, que o reino dele é eterno, durará eternamente e tal. Então o reino de Salomão não pode de forma nenhuma. Então Deus não estava falando de um profano. Salomão foi um profano. Salomão foi uma pessoa que desobedeceu a Deus. Salomão foi uma pessoa que ele se contaminou. Bom, quando lemos a genealogia de Cristo, vemos que este veio da linhagem de Davi, passando por Salomão. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, do qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Azar, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Então Mateus capítulo 1, versículo 1, 6, 7, 17. Assim a promessa de Deus a Davi dizia a respeito a Jesus e não a Salomão. Eis a razão pela qual Jesus era conhecido entre os pobres, necessitados e até estrangeiro como filho de Davi. Se você for ver lá, Mateus capítulo 9, versículo 27, 12, 23, 15, 22, aonde o próprio cego de Jericó chama Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é isso? Jesus, filho de Davi. Então, o descendente de Davi não foi Salomão, foi aquele que herdou o trono eternamente, é justamente Jesus. Salomão era um maçom, Salomão era um maligno, Salomão era um maçônico, um satanista, embora Deus quis resgatar Salomão muitas das vezes. Bom, não posso provar para vocês que Salomão morreu e foi para o inferno, porque na hora da morte, Deus ali aceita o arrependimento. A importância do templo de Salomão. Deus não pediu a construção desse templo para a sua habitação. No entanto, ele consentiu sua construção e até aceitou que o seu nome ali habitasse por um motivo especial, como segue. Então veja bem, Deus não aprovou a construção do templo, mas ele permitiu que até o seu nome fosse estar ali. O segundo livro das Crônicas nos mostra Salomão determinando e consagrando essa casa para Deus. Ao finalizar as obras do seu palácio do templo, Salomão leva para este o ouro e para a prata os objetos de valor que Davi, seu pai, havia consagrado para aquela casa. Depois que ele colocava os anciãos e os líderes tribais para conduzirem a arca do concerto até o lugar para ela preparada no templo. Uma grande festa acontece, onde um número incontável de bois e carneiro é sacrificado, segundo a Crônica, capítulo 5, de 1 ao 6. Salomão faz um discurso e lembra ao povo o desejo de seu pai, Davi, em construir aquele templo e o motivo da não permissão de Deus, citando a palavra que Natã, da parte de Deus, entregou a Davi, que disse que a descendência dele é que lhe faria uma habitação, segundo a Crônica 6, 1, 9, até de 1 ao 9. Salomão, então, sobe a plataforma que fez e ora a Deus. Na sua oração, Salomão diz algo interessante, que nos faz entender o motivo de Deus aceitar aquele templo como local de adoração. Leiamos uma parte dessa oração em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 18 e 21. Vamos ler comigo? Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração em que teu servo ora neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde o céu, ouve, pois, e perdoa. Então veja bem que Salomão ali, ele estava oferecendo um templo de pedra para Deus habitar, mas insistentemente Deus não habitava e nem habita em templo de pedra, mas a misericórdia dele, quando alguém busca ali. A oração de Salomão continua no restante do capítulo 7, e por várias vezes ele menciona os céus como lugar de habitação de Deus, e não aquele templo. Então, veja que Deus não habita em templo, mas Salomão mesmo reconheceu que os céus era justamente aí a habitação de Deus, e não o templo. Mas é somente quando Salomão termina a oração, é que Deus manda a sua glória em forma de fogo que consumiu o holocausto, e encheu a casa de modo que nem mesmo os sacerdotes puderam ali
entrar. 2 Crônica 7, 1 e 2. Se porventura nem mesmo sacerdotes poderiam entrar naquele templo que Salomão ali criou para que pudesse guardar as coisas de Deus, então Deus ali, né, mandou um fogo que nem mesmo o sacerdote poderia ficar ali, senão o sacerdote ia ser consumido. Então veja que aonde Deus está, não é carne que pode ficar sem edificação. E veja que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Passado esses dias, à noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, e lhe fala o motivo de ter aceito aquela casa que lhe foi consagrada. Então nós vamos ver aqui o motivo de Deus aceitar, naquele momento, uma casa de pedra que foi ali consagrada, embora contra a sua vontade. Mas leiamos. Veja bem, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Preste bem atenção. 2 Crônicas 7 ou 12. Sim, aquela casa seria uma casa de sacrifício, pois somente mediante esses holocaustos é que o povo recebia expiação de seus pecados. Por essa razão que o Senhor falou assim, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então veja bem que Deus estava dizendo ali que a oração que estava sendo feita diante daquele templo, porque ali tinha algo sagrado. E naquela época, aquilo era sagrado mesmo. A Arca da Aliança, o catiçal, a vara de Arão, o cajado de Arão, e etc. Então, ali tinha que ter um lugar específico para guardar as coisas sagradas. Por isso, então, o povo ia até ali para prestar culto a Deus. Mas do lado de fora, Deus não permitiu, porque Deus não habitava ali. Ali significava uma presença de Deus. Então, como o povo, era a forma do povo pagar sacrifício. Então é claro que obviamente tinha que ter aí um local para fazer o sacrifício, matar os animais. E ali Deus permitiu aquela escolha para que realmente fizesse ali o sacrifício. Assim todo o povo de Deus, hebreus, precisava ir àquele lugar, levar o sacrifício, para orar e suplicar a favor de Deus. Por isso aí. E isso durou até a vinda do Messias. Depois parou. Nós não vemos mais, depois da morte de Cristo, levar esse sacrifício para sacrificar em templos feitos por mão de homens e pedra. Você não vê. Então, o templo foi permitido, não aprovado por Deus, devido aos desejos dessas pessoas que verdadeiramente queriam estar adorando Deus em um templo de pedra. E Deus insistia, que naquela época, quando era o Velho Testamento, Deus até recebia, não aprovou, mas permitiu para que o povo levasse ali o seu sacrifício e aonde tinha um lugar onde os sacerdotes deveriam fazer, certo? Porque na casa provavelmente já estava muito pequeno. Então Deus permitiu até isso. Então veja bem, isso durou até a vinda de Cristo. Por isso, no cumprimento da lei, Jesus demonstrou zelo por esta casa, ao expulsar os cambistas, que por permissão dos sacerdotes profanavam aquele lugar, transformando em casa de negócios. Porque naquela época, as pessoas de fato iam até os sacerdotes, iam até ao templo para sacrificar de verdade, para oferecer um sacrifício de sangue. Alguns davam pombas, outros davam rolinhas, outros davam animais grandes, outros menores. Então tinha que ter um espaço suficiente ali para que fosse sacrificado aquele lugar. E por causa daquilo, então, Deus tornava aquele lugar santo por devidamente ter um anjo representando que seria o sacerdote sacrificando. Então, nesta época, quando Cristo começou a chicotear aquele povo no templo, para proteger, porque o povo estava cambiando, trocando e levar o pecado para dentro do templo, então, aquela época ainda era a época de sacrifício, ainda era a época de levar sangue, porque existiam sacerdotes no templo. Então Jesus ia até o templo e justamente dizia que não era assim, que a partir do momento da morte dele, da vinda dele, isso mudaria, que não precisaria de templo. Como assim? Deus nunca aceitou um templo para ser adorado, e o povo pediu um templo, pediu um rei, Deus deu e permitiu. Então a partir do momento, Jesus estava retirando da vida dos cristãos, ali dos verdadeiros cristãos que estavam no templo, um templo de pedra. Por isso Deus destruiu, e veja que o povo ficou andando errante até os dias de hoje, sem um templo de adoração, porque na verdade é o que eles iam adorar, idolatria. E Deus então tirou o templo de pedra deles, queimou, destruiu. Então veja aí que isso durou até a vinda do Messias, e isso no cumprimento da lei. Jesus demonstrou zelo por esta casa e expulsou os cambistas por permissão dos sacerdotes, né?
que por permissão do sacerdote profanava aquele lugar, transformando-o em casa de negócio. Nessa oportunidade, Jesus mostrou que ele era o verdadeiro templo de habitação de Deus, mas os religiosos não compreenderam, e o ensinamento de Jesus, como muitos até hoje não compreendem, em João capítulo 2, versículo 19 ao 21. Então, o que João diz? O que a Bíblia diz? Que Deus não habita em templo feito por mão de homem, que Jesus é o templo. Quando Jesus estava aqui, ele estava no templo, ele era o templo como carne também. E veja bem que por esta razão os religiosos continuavam construindo os templos e os chamando de casa de Deus, sendo que Deus não habita nesses lugares, como diz em Atos capítulo 7, versículo 48 e Atos 17, 24. O único templo aprovado por Deus foi o de Salomão, mas com condições de Salomão e o povo permanecer fiel à lei de Moisés. Caso contrário, o Senhor lhe arrancaria daquela terra e os lançaria fora da sua presença e a faria daquela casa um objeto de zombaria para todos os povos. 2 Crônicas 7, 12, 22. Veja bem que Cristo aprovou no sentido, permitiu, deu o aval, tudo bem. Então, já que é para sacrificar mesmo a mim, deixa esse templo aí. Certo? Então o povo não entrava lá dentro, só oferecia o seu sacrifício do lado de fora, o sacerdote pegava, levava lá para dentro do templo, sacrificava e Deus então perdoava. Mas o Senhor deixou avisado, se profanar esse templo, com certeza entregarei esse templo para serem profanados, profanação e escarnecimento. Foi o que aconteceu. Então entraram no templo e profanaram e Deus entregou esse templo. O templo foi erguido por Salomão, não foi a casa de habitação de Deus, conforme foi prometido a Davi. Deus não habitou naquela casa, apenas se fazia presente e respondia às orações, quando invocava naquele lugar, visto ele estar edificado em Jerusalém, cidade que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. E como vimos, aquele templo era uma casa de sacrifício, mas na instituição da nova aliança por Cristo, que cumpriu todas as exigências da lei, como sacrifício, holocausto e oblações, o templo perdeu a sua utilidade. Por isso Jesus predisse que dele não ficaria desta casa pedra sobre pedra, que não fosse derribada. Mateus 24, 2. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E desde então, nenhum outro mais foi erguido. Se Deus de fato habitasse ali, jamais permitiria que ele fosse profanado ou destruído. Não é verdade? Tá vendo aí? Então o próprio Deus, ele permitiu que o templo fosse destruído. Jesus então profetizou que o templo iria ser destruído. Esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. Então ele dizia sobre dois tipos de templo. Esse templo, o templo que o templo que Deus quer adoração, é daquele que vai ser edificado em 3 dias. Então, veja que o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele repudiou tudo isso, todo esse tipo de templo é feito por mão de homem. Então, por isso Deus diz, sai dela, povo meu, para não pecar, para não morrer, não ser destruído juntamente com os seus pecados. E agora, como fica a situação? Então você que adora ir ao templo, você que adora ir à igreja de pedra, e diz que se em casa você não tem uma vida espiritual com Deus, se em casa você não tem uma fortaleza, não lê, não estuda a Bíblia, nem nada, o que adianta ir para o templo? Ir para o templo o quê? Você lá só vai ver putaria, só vai ver baixaria, só vai ver inveja, distorção, corrupção, prostituição. É o que Deus fez. Deus entregou o templo na mão dos prostitutos. E por isso Deus destruiu o primeiro e o segundo templo, certo? Por quê? Porque o povo entrava lá dentro para profanar o templo. Muitas das vezes, não para se alimentar espiritualmente, mas sim para fazer do templo um cinema de pornografia, um filme pornô, a igreja carnalidade, como vocês hoje estão vendo aí. Veja que seus pastores, seus líderes, estão pregando distorcendo a Bíblia. E a gente vem avisando para vocês que vocês devem sair dessa Babilônia enquanto é tempo, porque Deus não habita nesses templos enormes, nesses templos principalmente aí, feito pela mão de homem, tipo esses templos que vocês estão vendo aí, ó. Olha aí. Então, você acha que o povo vai ao templo de Salomão para adorar a Deus? Ou vai ao templo de Salomão para ver sua luxúria, para ver sua beleza? Você acha que o povo está aí para adorar a Deus de verdade? Não, meu amado. São pessoas profanas, pessoas que verdadeiramente estão fora do parâmetro bíblico, pessoas que adoram ao diabo e têm levado milhares de vidas para o inferno. Olha aí, as masmorras, sinagoga de Satanás. Então essas igrejas cheias, lotadas, com suas luxúrias, elas são feitas justamente para quê?
para satanizar o nome de Jesus, né? Então, essas igrejas enormes que eles têm prazer de dizer, bater na boca e dizer: eu sou desta igreja, eu sou da Universal, sou da Batista, sou da Calangular, eu sou da Assembleia, né? Então, quer dizer, essa pessoa, ela é de diversas denominações, né? E justamente o que nós vemos aí, essas pessoas, com certeza, fazendo aí a deturpação dentro da palavra de Deus. Olha aí, é para isso que esse povo quer um templo de pedra, para adorar Maomé, para adorar a Astarote, para adorar o anticristo, para dar as boas-vindas nessas sinagogas de Satanás. Veja o tamanho dessas sinagogas do diabo. Então é isso que chama sinagoga de Satanás. Jesus chicoteou aquele povo porque eles estavam chamando aquilo de casa de Deus e eles estavam profanando, né? Mostrando que se era para ter então um templo de pedra para adorar a Deus ali, por que então não adorasse a Deus ao invés de chegar e estar luxuando suas paredes e vendendo bois? É o que acontece. Então fica aí, irmão, eu digo uma coisa para vocês: vocês têm duas opções como entrar no céu. Quer entrar no céu? Sai da Babilônia antes que ela desabe em cima da tua cabeça. Sansão, ao reconhecer que ele estava errado, ele pediu a Deus para matar todos os seus inimigos. E ele então foi morto junto também. Então não espere que o teto dessa Babilônia caia em cima da tua cabeça e te massacra. Saia enquanto é tempo, porque Jesus está vindo aí. Quer ser salvo? Quer um conselho meu? Saia enquanto é tempo. Começou a ver que a igreja liberou todos os pecados, maquiagem, brincos, anéis, pulseira, que isso e aquilo, começou a pregar contra a verdade? Pula fora, porque Jesus está vindo aí e você será condenado juntamente com esses malditos que estão aí profanando o santuário de Deus. Leão pentecostal, escreva e vale a pena, e Jesus é fiel.